menina. Fica na moral, Zé Carlos. Porra! Vamos devagarzinho? Vamos. Vamos com o Rivotril circulando nas veias? Por favor? Temos um acordo? Agora eu tô assim. Agora eu quero saber que temos um acordo. Eu não sou palhaça. Bora. Vamos lá então que eu tô pronta. Aula 11. É nóis. Mais 10 questões pra gente se divertir. Questão 1. Após um trauma abdominal grave, o paciente teve o baço removido. Com a perda desse órgão, ele foi orientado a tomar precauções especiais, já que a remoção do baço pode comprometer a resposta imunológica. Gente, tá tudo bem mesmo aí com a transmissão? Me bateu uma preocupação. Vocês têm certeza que tá tudo bem? Que não deu bug de novo? Pode ser que eu esteja louca, pode. Mas me ocorreu aqui que eu não tô confiante que tá transmitindo tudo certinho, não. Ah, graças a Deus. Ai, meu Deus. Obrigada, senhor. Você só queria fazer mais um teste cardíaco comigo, né? Já não basta tudo que eu tenho que passar aqui nessa vida, não? O senhor tá... Quer acabar comigo? Tá bom, tô mais calma agora. Foi só um teste. E eu fui aprovado. Eu tirei conceito A. Vamos. Cadê? Com a perda desse órgão, ele foi orientado a tomar precauções especiais, já que a remoção do baço pode comprometer a resposta imunológica. O paciente agora precisará de acompanhamento médico mais rigoroso para monitorar possíveis complicações. Muita gente fala essa besteira de que uma pessoa que tira o baço tem vida normal. O que é vida normal pra você? O que é vida normal pra medicina? Né? Porque uma pessoa que fez retirada de baço, ela, por exemplo, se tiver uma febre, ela não fica em casa esperando a Novalgina fazer efeito, que nem outra pessoa que tem seu baço. Ela é hospitalizada, muitas vezes ela é internada pra ser monitorada, porque tem ali uma expectativa de uma fragilidade imunológica maior. Explique as implicações da remoção do baço para o sistema imunológico, levando em consideração a função desse órgão na defesa do organismo. Então, na sua explicação, você não pode esquecer de mencionar isso aqui. Ó, tudo isso. Então você tem que saber quem é o baço na fila do pão, do INSS, do sistema imunológico, e, portanto, por que um paciente que não tem baço teria algum tipo de preocupação, implicação imunológica a mais. Ok? Então a minha pergunta é, o que você sabe sobre baço? Ah, Carol, eu sei que o baço é um órgão que fica ali perto do fígado. Ah, já é um caminho. Então ele fica na minha cavidade abdominal. Legal. Fígado aqui, vesícula biliar, o estômago, o duodeno, segue o intestino delgado. Ó o baço. O baço, gente, ele, apesar da proximidade com o estômago, com o fígado, ele não é um órgão do sistema digestório. Ele é um órgão linfóide. Ele é um órgão linfóide, para ser mais específica, secundário. Ué, Carol, se ele é secundário, quem são os primários? O que é ser um órgão linfóide primário? Né, pra eu poder entender aqui o contexto do secundário. Órgãos linfóides primários, na verdade, não necessariamente órgãos, né? Eu posso chamar também tecidos. Tecidos ou órgãos linfóides primários são dois. A medula óssea vermelha e o timo que fica perto do coração. O que caracteriza um tecido ou um órgão linfóide como primário? Nele ocorre produção e ou maturação, amadurecimento de linfócitos, que são nossas células imunes mais especializadas, tá? Linfócito B, T, enfim. A medula óssea vermelha, que é o tecido hematopoético encontrado lá no interior dos nossos ossos, ela é o local de produção, como eu já disse a vocês, não só dos linfócitos, como de todas as células e elementos figurados do sangue, tá? E a medula óssea vermelha, para além de produzir os linfócitos, ela também é o local de maturação dos linfócitos do tipo B, das células B. Já o timo é o local de amadurecimento dos linfócitos T de timo. Então os linfócitos T são produzidos na medula óssea vermelha e depois vão para o timo fazer o seu amadurecimento. Então órgãos ou tecidos linfóides primários são responsáveis pela produção e ou amadurecimento de linfócitos. Estou falando da medula óssea vermelha e do timo. Todos os outros órgãos linfóides que existem no meu organismo, dentre eles o baço, mas para além do baço, os linfonodos, placa de Payer, apêndice, tonsilas palatinas antigas amígdalas, todos os outros são chamados de tecidos ou órgãos linfóides secundários. Secundários porque eles recebem linfócitos maduros, BT, recebem linfócitos maduros, armazenam esses linfócitos maduros e apresentam antígenos que foram filtrados, porque os órgãos linfóides secundários, tipicamente, são bem vascularizados, tanto por vasos sanguíneos como por vasos linfáticos. Então passa sangue, passa linfa. Então antígenos que circulam no meu sangue e na minha linfa são filtrados nesses órgãos linfóides secundários e apresentados aos linfócitos. Então eles armazenam linfócitos maduros, eles são responsáveis por apresentar antígenos a linfócitos e auxiliar nesse processo de recrutamento, de ativação de resposta por esses linfócitos. Esse é o papel dele. E o baço não poderia ser diferente. Muita gente tem uma informação equivocada, já ouvi vários alunos falarem isso em muitos anos diferentes. Que falam assim, Carol, eu pensava que o timo era o local de amadurecimento do linfócito T de timo, e o baço era o local de amadurecimento do linfócito B, então B de baço, completamente equivocado. O linfócito B amadurece na própria medula óssea vermelha. Os linfócitos que a gente vai encontrar armazenados no baço são tanto do tipo B quanto T, tá? Então tem nada específico com o linfócito B de baço, tira essa porra da sua cabeça. O baço, além do papel imunológico, né, ele tem uma outra função importante. O baço, juntamente com o fígado, atua na destruição de hemácias velhas, senescentes ou danificadas. Vocês sabem que as nossas hemácias, por serem anucleadas, elas têm um tempo de vida muito limitado. Então a gente tem um ciclo de produção e destruição da hemácia já envelhecida que dura em média 120 dias.
Essas hemácias velhas, danificadas, elas são fagocitadas por macrófagos e destruídas, principalmente no fígado e no baço. Tem uma região do baço, inclusive, que é responsável por essa parte da destruição das hemácias velhas, que é chamada de polpa vermelha. Vermelha, por causa do sangue, das hemácias, da hemoglobina, vermelho nesse sentido. E a gente tem a parte do baço, que é a polpa branca. Polpa branca, né, por conta lá dos leucócitos, células brancas, é a região em que basicamente a gente vai encontrar as populações linfocitárias armazenadas, agrupadinhas, que é uma região de filtragem do sangue, onde possivelmente antígenos presentes no sangue e na linfa serão apresentados aos linfócitos presentes ali naquela polpa branca do baço. E uma vez que isso aconteça, linfócitos serão ativados, iniciando resposta imune adaptativa, também chamada de adquirida. Então, quando você entende isso daqui, você percebe que sim, é possível uma pessoa sobreviver sem baço. É possível. Sobreviver sem baço. Mas dizer que, tipo, o baço não serve pra nada, o baço não tem função, né? Viver com baço sem baço é igual dente ciso, não muda nada. Isso é mentira. Por quê? Porque o baço é o nosso maior órgão linfóide secundário. Então, as populações linfocitárias armazenadas no baço, o papel do baço de filtrar sangue, de apresentar antígenos, de recrutar linfócitos é bastante importante. Repito, o nosso corpo, uma vez que a pessoa perca o seu baço, ele se readapta. E os outros órgãos linfóides secundários vão continuar a trabalhar nessa mesma função. Mas a capacidade imunológica dessa pessoa responder habilmente, rapidamente, tem algum tipo de prejuízo? É claro que sim. E é isso, basicamente, que eu quero que você ponha na resposta, tá? Então, a remoção do baço compromete a resposta imunológica, tornando o organismo mais vulnerável a infecções. Não deixa de usar aquele link da pergunta, que é fala da função imunológica do baço. Então, o baço é responsável por filtrar o sangue, removendo antígenos, células sanguíneas envelhecidas e patógenos, além de ativar linfócitos B e T, pode botar só linfócitos de modo geral, que atuam na defesa do organismo. Se quiser, aqui, ao invés de falar removendo antígenos, pode falar apresentando antígenos aos linfócitos e tudo mais, tá? Então, dizer que ele vai comprometer a resposta imunológica é um primeiro passo, e depois falar, né, do papel dele, principalmente em relação a essa parte aqui, ó, o outro ponto da questão. Tranquilo? Então, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, um erro conceitual típico. Falar que com a remoção do baço, o número de linfócitos vai diminuir. Isso é um mito a longo prazo. Por quê? Porque o corpo se adapta. Então, uma pessoa, quando ela retira o baço, quando ela perde o baço, é claro que se ela fizer um hemograma poucos dias depois, ela vai ter uma diminuição do número de linfócitos, inclusive de outras células imunes também. Só que depois de um tempo, a medula óssea vermelha produz compensatoriamente os linfócitos e as outras células que estavam em baixa e redistribui para os outros órgãos linfóides secundários. Então, isso é um mito, achar que o problema da remoção do baço é a diminuição do número de linfócitos. Não é exatamente isso. Mas o baço é um centro importante dentro do meu sistema imune de filtração do sangue, de remoção de antígenos, de apresentação de antígenos aos linfócitos, de preparação de resposta imune adaptativa. Isso eu vou ter um prejuízo. Isso vai me causar uma letargia de resposta. Isso vai me tornar um pouco mais vulnerável às infecções. Não vai me matar por esse motivo necessariamente, né? Mas é um ponto. Então, atenção pra isso, tá? Atenção pra isso. Tá? Só pra deixar o negocinho aí bem organizadinho, tá? Carol, precisava citar todas as funções, inclusive a parte lá das células sanguíneas envelhecidas? Não. Essa parte aqui, ó, foi um a maisinho. Se você falar pelo menos da parte, né, do sangue, da filtração do sangue, da linfa, se quisesse, poderia incluir a linfa também. É a parte lá da apresentação dos antígenos e ativação dos linfócitos. Isso já seria bastante suficiente pra esse um ponto da segunda parte, tá? Bastante suficiente. Bem de boa. E, sobretudo, foca no que eu disse, no que eu expliquei. Não tenta forçar a barra. Essas questões que são um pouco mais abertas, elas são extremamente perigosas. Por quê? Porque vocês querem viver a vida ao som daquela música do Kid Abelha, eu quero você como eu quero. Ah, mas eu botei isso, também não pode. Ah, mas eu pensei naquilo, também não pode. E vocês sabem que a banca é restritiva, tem um ego inflado, e ela não se acha na obrigação de ter que aceitar tudo que você quer, nem o que necessariamente está no livro. Ela quer aquela respostinha ali, bem dentro da caixinha, bem padrãozinha, bem heteronormativa, entendeu? Então não começa a se espalhar muito, não. Que senão fica parecendo aquela discussão, você fazendo redação com uma letra de merda e falando que é obrigação do corretor entender o que você escreveu. Porque você não é obrigada a nada. Inclusive vai ser o próximo episódio do Papo é Treta, eu não sou obrigada a nada, será? Então vamos parar de palhaçada. Ah, mas a resposta... Volta pra cá. Faz o básico bem feito, é o arroz com feijão só no alho e cebola. Combinados? Obrigada. Questão 2. Alguns casos de câncer de mama e ovário estão associados a mutações hereditárias no gene BRCA1, BRCA2. Essas mutações podem ser identificadas por meio de técnicas de biologia molecular, como a hibridização com sondas gênicas, que utilizam fragmentos de DNA complementares às sequências mutadas desses genes, permitindo a detecção precoce de alterações genéticas. A seguir, são apresentados os resultados dessa técnica, realizados com o gene BRCA1, aplicados a 5 amostras de DNA de diferentes pacientes. Só um detalhe. A 4 amostras de DNA de diferentes pacientes. As 4 amostras estão aqui. A gente tem temperatura de dissociação das fitas de DNA híbridas, ou seja, desnaturação do DNA híbrido. E a pergunta é, identifique a amostra que apresenta a maior probabilidade de alteração no gene BRCA1, justifique sua resposta, tá? Galera, é o seguinte, híbrido é uma palavra que pode aparecer em diferentes contextos significando coisas bem diferentes. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma questão de genética clássica, eu posso apresentar a palavra híbrido no contexto sinônimo a heterozigoto. O dihíbrido, azão, azinho, bezão, bezinho. Dihíbrido, duplo heterozigoto. Um indivíduo híbrido, azão, azinho. Então, no contexto da genética clássica, híbrido pode ser usado como sinônimo de heterozigoto. Se eu estiver falando de híbrido no contexto reprodutivo, híbrido é o descendente gerado no cruzamento de duas espécies diferentes. O cavalo cruzou com o jumento e nasceu a mula ou burro. Eles são híbridos. Então, descendente do cruzamento de duas espécies diferentes. E quando eu estou falando de genética molecular, híbrido, é uma molécula de DNA formada por duas fitas de origem diferente. Então, essa técnica chamada de hibridização de DNA é quando eu pego uma fita de uma molécula de DNA X e coloco junto com uma fita
de DNA da molécula Y. E o que eu quero fazer quando eu junto essas duas fitas? Hibridizá-las. Ou seja, a partir de determinadas sequências de bases nitrogenadas complementares, possivelmente existentes entre essas duas fitas, elas vão estabelecer ligações de hidrogênio entre si e se unir. Isso é hibridização. É essa formação de uma fita dupla a partir de duas fitas de origem diferente de DNA. E aí existe hibridização no contexto, por exemplo, de análise evolutiva. A gente fez até uma questão na Comum semana passada. Semana passada, cacete, há 2 dias atrás, tô louca. Sobre isso. Né, que é a hibridização no contexto evolutivo. Eu pego uma fita de DNA da espécie A, coloco para hibridizar com uma fita de DNA da espécie B, outra da espécie C, outra da espécie D e vejo com qual das duas mais hibridizou. Com quem mais estiver hibridizado, mais sequências complementares, sequências homólogas tem entre si, maior parentesco genético, maior parentesco evolutivo, lembram? E eu posso falar de hibridização de sondas gênicas, que é um contexto lindíssimo dessa questão, que é uma técnica muito moderna, de alta precisão e confiabilidade, para diagnosticar doenças genéticas, genes mutados. Isso aqui é hibridização por sondas gênicas. O que é uma sonda gênica? É uma molécula fita simples de DNA, construída artificialmente em laboratório, com a sequência de bases nitrogenadas complementar a de um determinado gene que eu quero rastrear no genoma de um indivíduo. Então, vamos supor, eu já fiz o sequenciamento genômico prévio da sequência de bases nitrogenadas do gene BRCA1, BRCA2. Tá? Eu já tenho essa sequência. ATTCG, CATTA, eu tenho a sequência. Aí eu quero construir uma sonda gênica de rastreio desse gene. Eu vou lá e construir em laboratório uma fita simples, cuja sequência de base é complementar a essa. Por que isso aqui vai ser uma sonda? Porque incorporado a essas moléculas, nós temos radioisótopos ou fluorocromos. Radioisótopos, aqui ó, tipo, né, brilhando aqui, ou fluorocromos, que serão rastreáveis, emitirão um sinal detectável no microscópio de fluorescência, numa câmera de ultravioleta, se essa sonda se hibridizar com uma outra fita de DNA. Hibridizou, sinal de rastreio, e eu detecto. Ok? Eu tenho o gene selvagem, que é o gene não mutado, e o gene mutado. Essa sonda, ela é para o gene mutado, ok? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pega esse gene, que originalmente é DNA fita dupla, e desnatura. Calor. Calor faz isso. Aquece, rompe as ligações de hidrogênio, desnatura. Depois que desnaturar, você vai pegar no mesmo tubinho de ensaio e vai colocar uma fita do DNA azul no mesmo tubinho de ensaio que a sonda verde. Em outro tubinho de ensaio, uma fita do DNA vermelho com a sonda gênica. E vai esperar para ver o grau de hibridização entre ambas. Onde está marcadinho esse X vermelho é para dizer que não houve complementaridade de bases naquela região. Então ali não formou ligação de hidrogênio. Formou ligação de hidrogênio aqui nesse trechinho, ali naquele outro trechinho, aqui nesse outro trechinho. Formou tudo isso, formou tudo isso. Formar ligações de hidrogênio entre duas fitas de DNA só é possível se há de haver a complementaridade entre as bases nitrogenadas dessas duas fitas. Então, quanto maior o grau de hibridização entre uma fita de DNA e outra, maior o percentual de homologia entre suas sequências de bases. Mais sequências de bases complementares nós tínhamos. Uma das formas de eu avaliar o quão mais hibridizações aconteceram naquelas moléculas é avaliar a chamada temperatura de desnaturação. Eu começo a aquecer essa molécula e avalio em que temperatura eu desnaturei completamente, eu separei completamente uma fita da outra. E eu faço a mesma coisa para outra, eu avalio em que temperatura nessa outra molécula aconteceu a mesma coisa. A partir daí, gente, o que está em jogo, a interpretação que está em jogo é muito simples. Se eu tenho um menor número de ligações de hidrogênio estabelecidas entre aquelas duas fitas de DNA, é porque eu tive menor pareamento, menor relação de complementaridade entre elas. Então, isso é sinal de uma menor similaridade entre a sequência de bases nitrogenadas do gene e da sonda que está tentando rastrear o gene. Em contrapartida, a molécula que tiver uma maior temperatura de desnaturação, ela tem um maior número de ligações de hidrogênio, maior pareamento, maior similaridade entre sua sequência de base e da sonda. Então, voltando para o contexto da nossa questão, deixa eu voltar lá na pergunta. Identifique a amostra que apresenta a maior probabilidade de alteração do gene BRCA1. Qual das amostras tem a maior probabilidade de alteração? Aquela que, ao interagir com a sonda gênica, tiver formado mais ligações de hidrogênio, porque tem mais similaridade, tem mais complementaridade de sequências de bases com a sonda. Só que não é esse dado objetivo que está sendo avaliado na tabela, e sim a temperatura de dissociação, de desnaturação da fita do DNA do paciente, do gene do paciente com a sonda. Então, quem tiver a maior temperatura tem a maior similaridade. Ter a maior temperatura significa que tinha mais ligação de hidrogênio para ser rompida. Todo mundo entendeu a lógica por trás disso? Então, amostra 2. Justificativa. Temperatura de desnaturação mais alta está associada à formação de mais ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas complementares, indicando maior similaridade, compatibilidade, enfim, entre a amostra e a sonda. Isso tá claro pra todo mundo? De boa? Carol, não tem um outro tipo de questão que cai muito também, inclusive já caiu na UERJ, em que a gente fica comparando entre diferentes moléculas de DNA, quem tem maior ou menor temperatura de desnaturação, pra falar de composição de bases nitrogenadas? Tem, isso cai muito. Que é aquele paranauê de lembrar que na regra de Chargaff, adenina pareia com timina e citosina pareia com guanina. Adenina pareia com timina por 2 ligações de hidrogênio, citosina pareia com guanina por 3 ligações de hidrogênio. Então, quanto maior o percentual de citosinas e guaninas de uma molécula de DNA, em detrimento das adeninas e timinas, mais ligações de hidrogênio tem a ser rompidas naquela molécula para ela desnaturar, portanto, maior será a sua temperatura de desnaturação. Isso cai pra cacete. E aí, o que a gente faz? A gente cerca todas as portas da casa. A gente avalia todas as possibilidades dessa temática ser cobrada. Então, a gente falou, a gente já fez e vai fazer ainda. Questões de temperatura de desnaturação associada à regra de Chargaff clássica. Fizemos temperatura de desnaturação associada à variação de parentesco evolutivo e agora estamos fazendo temperatura de desnaturação associada à hibridização com sonda gênica. É o que eu falo pra vocês. Não passa nada. Não tem como, tá?
Vamos pra 3. A pele é o maior órgão do corpo humano e atua como uma barreira protetora contra agentes externos, além de participar da regulação da temperatura e da eliminação de substâncias. Ela é formada por diferentes camadas e estruturas, como folículos pilosos, terminações nervosas, vasos sanguíneos e glândulas, que liberam secreções essenciais para a proteção e o bom funcionamento do organismo. Epiderme mais derme é o que a gente chama de pele. Hipoderme é o tecido adiposo subcutâneo. Hipoderme não faz parte da pele. É importante saber, tá? A pele é epiderme e derme. Hipoderme é o tecido adiposo que fica abaixo da pele. Classifique o tipo de tecido encontrado na epiderme. Em seguida, indique uma glândula presente na pele e descreva sua função. Descreva é um verbo de comando que aparece pouco na UERJ. E quando aparece, as pessoas ficam meio na dúvida. Cara, descreva é mais argumentativo ou mais objetivo? Super mais objetivo. Descreva, é tipo conceitue. Tum, tum, tum. É só isso. Tem que ficar mil argumentando e trazendo de acordo com o Wikipedia. Não. Tá? Bem papo. Quando a gente fala de epiderme, a gente tá falando de um tipo de tecido epitelial. Lâmina basal, que é a matriz extracelular que faz a separação entre epiderme e o que tá abaixo da lâmina basal? Derme. A epiderme é formada por células como os queratinócitos, também chamados de ceratinócitos, que são as células epiteliais típicas, produtoras de queratina, à medida que essas células vão subindo, chegando às camadas superiores. Elas vão acumulando progressivamente mais e mais grânulos de queratina até que elas morrem e depositam toda essa queratina na superfície da nossa pele, na chamada camada córnea, que tem um papel muito importante de impermeabilização epidérmica, tá? Além dos queratinócitos, nós encontramos outros tipos celulares importantes na epiderme, como o melanócito, que é essa célula marronzinha que você tá vendo mandar um monte de projeções, prolongamentos para camadas superiores. Melanócito, que a gente já aprendeu, é a célula produtora de melanina, que pigmenta a pele e também nos protege dos efeitos danosos da radiação ultravioleta. E a gente tem outras células, como por exemplo a célula de Langerhans, que é como se fosse um, entre aspas, macrófago epidérmico. É uma célula imune com a responsabilidade de fagocitar possíveis antígenos que entrem na minha epiderme, tá? Além de terminações nervosas e outras células aí menos famosas, menos importantes. Esse tecido epitelial que forma a epiderme, ele é um tecido epitelial com algumas características importantes, né? Por exemplo, as células epiteliais clássicas, aqui, embora na imagem, né, nas camadas inferiores elas pareçam mais arredondadas, mas elas são tipicamente achatadas, células baixas. Então por isso que esse tecido epitelial é chamado de pavimentoso, por conta do formato mais achatado das células. Estratificado, porque são várias camadas de célula, e queratinizado por conta da camada córnea, dessa deposição de queratina na superfície. Então, histologicamente falando, chupa que é de uva. Se uma questão me pede para classificar o tipo de tecido que forma a epiderme, o certo, gente, é colocar tudo isso. Tecido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado. Puta, cara, muita informação. E se eu esquecer alguma? Dependendo de quanto vale aquele item, dependendo do quão aperto a banca vai dar no critério de pontuação, pode ser que passe ileso ou pode ser que sangre até a morte. Aquele item. Então, é melhor nos precavermos pelo mais completo possível, tá? E a derme, Carol? Qual é o tipo de classificação histológica da derme? A derme, gente, é um TCPD. É um tecido conjuntivo propriamente dito. Células mais espaçadas, bastante variadas, com muita matriz extracelular depositada entre essas células, bem vascularizado, bem inervado. É um TCPD do tipo denso, tem muitas fibras na MEC, não modelado. O que significa isso? As fibras passam em várias direções diferentes. Diferente de um tendão, de um ligamento, que é um TCPD denso modelado. Então as fibras são alinhadas, fazendo com que esse tipo de tecido seja muito resistente a trações mecânicas unilaterais. Então, TCPD denso, não modelado. E a hipoderme já falei pra vocês, mas eu vou repetir. Tecido adiposo. Especialmente tecido adiposo chamado de branco, ou amarelo, ou unilocular. Cada um deles tem uma grande gotona de reserva de gordura no seu citoplasma, tá? Que glândulas a gente encontra na derme lá da nossa pele? 2. Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. Tanto glândulas sudoríparas como glândulas sebáceas são glândulas exocrinais. São glândulas que secretam substâncias, que são chamadas de secreções, através de ductos ou canais. Então são glândulas exócrinas, tá? Secretam através de ductos ou canais. Suas substâncias são chamadas de secreções, inclusive. Qual é a secreção produzida pela glândula sudorípara? Suor. Qual é a secreção produzida pela glândula sebácea? Sebo. Se eu escolher falar da glândula sudorípara na minha resposta, eu vou falar que a função é a produção de suor. Suor, que é uma secreção extremamente importante na minha termorregulação. Mamíferos produzem suor como uma importante estratégia de termorregulação para resfriar o meu corpo. Suor também é uma secreção de excreção. Além de eliminar água, no suor a gente elimina sais e algumas excretas, inclusive ureia, não sei se você sabia. Então ele também faz parte da minha excreção, tá? E sebo, o sebo, produzido pela glândula sebácea, é um material tipicamente lipídico que é eliminado junto ao folículo piloso, se depositando sobre a minha epiderme, auxiliando na impermeabilização, material lipídico, impermeabilização, e também na lubrificação da minha pele. Então, dependendo de qual das glândulas você vai escolher, você vai elaborar a sua resposta, né, dentro aí da escolha, dentro das funções de cada uma dessas secreções, tá? Então, vamos lá. Tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado, essa parte vai valer 1 ponto. Glândula pode escolher sebácea ou sudorípara, meio ponto, vai escolher uma. E aí escolheu a sebácea, secreta sebo, que lubrifica e impermeabiliza a pele. Pode botar um ou outro, tá? Não precisa necessariamente botar os dois. Se escolher glândula sudorípara, você vai falar produzir suor. Se quiser, para além do produzir suor, falar da questão lá, né, termorregulatória, ajudando no resfriamento do corpo. Pode, mas não precisa. Se falar só produzir suor também, tá bom. Só vale meio ponto aqui esse item. Tranquilidade. Uma coisa que eu quero aproveitar para falar com vocês. Todas as glândulas do nosso corpo, sejam elas exócrinas, como as sudoríparas, as sebáceas, as mamárias, lacrimais, endócrinas, como hipófise, tireoide, suprarrenais, ou mistas, como um pâncreas da vida, não importa. Todas as glândulas do nosso corpo, histologicamente, elas se originam de um tipo de tecido epitelial, que é chamado de tecido epitelial glandular, tá? Então toma cuidado com isso, porque assim, as glândulas da pele se localizam na derme. Então você poderia imaginar que elas têm origem conjuntiva, mas não. Todas as glândulas têm origem epitelial.
Então, no caso de glândulas como as sudoríparas e as sebáceas, que são exócrinas, elas começam a se formar a partir de uma proliferação de células epiteliais que invadem a derme e mantêm uma comunicação com a superfície da pele, com a própria epiderme, através de um ducto ou de um canal. Quando é uma glândula endócrina, começa a proliferar a partir do tecido epitelial e depois ela perde o contato com o meio externo, porque você sabe que glândula endócrina secreta diretamente na corrente sanguínea, que são chamados hormônios, tá? E qual a origem histológica da glândula, sei lá, é pituitária, que é a hipófise? Epitelial. Toda glândula, qualquer glândula, tem origem epitelial. Não cai em pegadinha na UERJ por causa disso, tá? É muito fácil. Vamos pra 4. Os protozoários são organismos unicelulares e eucarióticos que exibem grande diversidade estrutural e funcional. Alguns, como os ciliados, utilizam cílios para sua locomoção, enquanto outros, como os flagelados, possuem flagelos e estruturas essenciais para o movimento. Além de garantir a locomoção, essas estruturas desempenham papéis importantes na alimentação e na interação com o ambiente. Indique a estrutura celular responsável pela formação dos cílios e flagelos nos protozoários e o componente do citoesqueleto que os compõe. Então, indique duas coisas: a estrutura celular e o componente do citoesqueleto que está associado a essa estrutura. Explique ainda por que o reino ao qual os protozoários pertencem não é considerado um grupo monofilético. Essa parte aqui. Galera, o que cílios e flagelos têm em comum em morfologia e fisiologia? Vamos começar por morfologia. Tanto cílios quanto flagelos têm a mesma organização de microtúbulos. Eu estou falando de que organização? 9 pares de microtúbulos periféricos, um par, outro par, 9 pares de microtúbulos periféricos, mais um par de microtúbulo central. Tanto cílios quanto flagelos. É tudo microtúbulo nessa mesma organização. Fisiologicamente, o que eles têm em comum? Permitem movimentação desses protozoários. Não necessariamente só protozoários têm cílios e flagelos, né? Espermatozoide é uma célula animal flagelada. Células da nossa mucosa de traqueia e brônquios são células epiteliais, células animais que têm cílios. Cílios e flagelos permitem movimentação, ou da própria célula, né, o nado, o deslocamento da própria célula, ou de partículas sobre as células. Por exemplo, o movimento dos cílios da nossa mucosa respiratória não é para a célula se mover, a célula fica subindo e descendo da minha traqueia, graças a Deus que dá muita coceira. Mas ela está movimentando o muco com as impurezas e patógenos aderidos, que é aquele movimento chamado de mucus escaleto, que ajuda na expectoração de muco, tá? Então isso tem em comum. Outra coisa importante, qual é a estrutura da célula que forma os cílios e os flagelos? É o corpo basal, também chamado de corpúsculo basal, que é uma estrutura também microtubular, também formada por esses componentes do citoesqueleto chamados de microtúbulos, tá? Formados por 9 trincas de microtúbulos periféricos, e nenhum central, 9 trincas de microtúbulos periféricos. Então, corpo basal, também chamado de corpúsculo basal, 9 trincas de microtúbulos, ele se aproxima da membrana plasmática e, a partir daí, começa a reorganizar a polimerização das tubulinas, que são as proteínas formadoras dos microtúbulos, de modo que a membrana plasmática vai sendo empurrada para cima, formando uma estrutura de um flagelo, movimento ondulatório, ou de um cílio, movimento de varredura. Mas a morfologia e a estrutura em si é a mesma. Tem um detalhe aqui muito foda, que é o seguinte: apesar de, concretamente, a estrutura celular de formação dos cílios e flagelos ser o corpo basal, para o nível do ensino médio, para o nível do vestibular, a maioria das questões não fala que é o corpo basal. Fala que quem forma os cílios e os flagelos são os centríolos. E agora, Carol, o que eu faço? Vou te ensinar. Aqui vai ter um ato de extrema malandragem pra ninguém botar defeito na sua resposta. Pode vir o que for no gabarito, o corretor pode encher o saco que for. Eu vou te ensinar o jeito de fazer essa resposta, que é um assunto muito casa de marimbondo, né? Um assunto que te deixa um pouco angustiado. Eu respondo corpo basal, eu respondo centríolo, o que pode acontecer. Já vou te falar o que você faz com esse tipo de questão, tá? Tem um pulo de gato aqui que a gente vai deixar abaixo, uma parada nossa, só nossa, fechamento puro, tá? Então, e por que essa confusão? Quem forma cílios e flagelos são Quem forma cílios e flagelos são centríolos ou corpo basal? Gente, essa briga é porque na prática, tanto os centríolos como o corpo basal têm a mesma organização microtubular, as 9 trincas de microtúbulos periféricos. Então, o corpo basal, ele é um centríolo modificado no sentido de que ele modificado em função. Porque os centríolos, originalmente, têm a função de organizar a formação do fuso acromático durante a divisão celular. Né? Aquelas polimerizações dos microtúbulos do fuso acromático. Só que o corpo basal é uma organização atípica do centríolo. É como se fosse um conjunto de microtúbulos que se organizou como um centríolo, só que se associou à membrana plasmática para formar um cílio flagelo. Entendeu, doideira? Então a gente vai elaborar uma resposta que deixa a gente bem tranquilo em relação a isso. Pra gente garantir que ninguém vai encher o saco, tá? Já vou mostrar isso pra vocês já. Agora aquela última parte. Por que o reino dos protozoários, que é chamado de protista ou protoctista, não é considerado um grupo monofilético? Gente, que seres vivos fazem parte do reino protoctista? Os protozoários, todos eles, e as algas, todas elas. Tanto as algas unicelulares, quanto as macroalgas. Quando a gente olha essa representação filogenética do reino, a impressão que a gente tem é que é um grupo monofilético, porque todos originam-se do mesmo ancestral comum e não tem ninguém excluído. Só que isso aqui, gente, é uma representação completamente mentirosa, didática, simplista. Isso não reflete as origens filogenéticas dos grupos veridicamente. Quando a gente vai avaliar a origem filogenética das macroalgas, das microalgas e dos protozoários, a gente vê que é um salseiro. A árvore filogenética original não é assim. A árvore filogenética original, ela reúne ramos no meio dos seres vivos globais, né? Ramos que não conseguem incluir nem o próprio ancestral comum a todos. Exclui do grupo, do reino protoctista, o próprio ancestral, porque eles têm origens filogenéticas muito distintas. A gente brinca que o reino protoctista, ele é um saco de gato. Meio que assim, é um ser vivo que eu excluo de ser planta, animal e fungo. É um eucarionte. Mas ele não preenche os requisitos para ser considerado animal, planta e fungo. Eu não tenho onde botar ele. Então, joga no protoctista. Foi o que aconteceu com as macroalgas. As macroalgas, alguns anos atrás, elas estavam incluídas no reino plantae. Elas eram consideradas plantas. Reveram os critérios taxonômicos e falaram assim, não faz sentido a macroalga ser considerada planta, porque ela não tem embrião multicelular protegido por estruturas maternas, porque ela não tem tecidos verdadeiros. Bom, se ela não pode ser considerada planta,
e ela é um eucarionte, onde que eu vou botar ela? Joga lá no protoctista. Então, o protoctista é um reino polifilético. Cada grupinho de indivíduos aqui dentro tem uma origem filogenética diferente, que não inclui nenhum ancestral comum a todos eles. Essa questão é mais uma oportunidade da gente rever, isso tem pílula também, né? Os agrupamentos filogenéticos. Quando eu vou formar em árvores filogenéticas, em cladogramas, agrupamentos, eu posso fazê-los de 3 tipos. Eu posso formar um grupo monofilético, eu apontando errado, monofilético, que é quando eu incluo o ancestral comum e todos os descendentes desse ancestral. Eu posso ter um grupo parafilético, que é aquele grupinho que inclui o ancestral comum e alguns dos seus descendentes, mas não todos. Tem sempre alguém que fica de fora desse mesmo ancestral comum no grupo que é chamado de parafilético. E o polifilético seria o caso do protoctista, em que eu não incluo dentro do agrupamento nem o ancestral comum. De tanta bagunça que são as origens desses ramos. Então, reveja esse conceito. E aí a gente faz a nossa resposta. Carol, a parte da estrutura que você me falou, né, que comumente o gabarito aceita as 2 respostas. Tá? Mesmo quando no gabarito oficial só vem centríolo, comumente a banca também aceita corpo, corpúsculo, basal. Mas você não quer depender do comumente. Você não quer depender da boa vontade da banca do corretor, da puta que caralho. Então toda vez que você estiver fazendo uma questão que peça a origem dos cílios e flagelos, a estrutura celular que forma os cílios e os flagelos, você pode escrever assim, ó. Centríolo, ou centríolos, né? Corpo basal. Você põe entre parênteses. Tipo, centríolos, corpo basal. Se no gabarito vier um, vai estar lá. Se vier outro, vai estar lá. Se eles quisessem a especificação, vai estar lá. Então toda vez que uma questão te pede algo, te contextualiza, te cobra uma informação, que você tem o conhecimento, que você tem a possibilidade de trazer a resposta mais específica, não se contente em fazer a resposta mais generalista. Faça as 2. Tipo, a porra do caralho da questão da poliploidia, que caiu ano retrasado, que pedia a alteração cromossômica lá da especiação simpátrica. Do jeito que perguntou, todo mundo achou que o bom senso era eles também terem aceitado euploidia, que é o nome geral para uma mutação cromossômica numérica que envolve o cariótipo todo. Mas eles não aceitaram. Eles falaram, não, se a questão já estava dando embasamento para você perceber que era uma especiação simpátrica, isso já era uma informação satisfatória para você saber que não era uma euploidia qualquer. Era uma poliploidia. Então o aluno que botou euploidia do tipo poliploidia acertou. Mas o aluno que botou só euploidia não. Então como a gente não quer depender de filha da puta nenhum, esse tipo de questão, eu quero que você faça a amarração completa. Coloquei tudo ali. Vou dar um exemplo. Aquela questão que a gente fez há pouco tempo de uma ave que descrevia perfeitamente o enunciado que era uma partenogênese. Dava pra saber pelo enunciado que era uma partenogênese. E aí eu pedi pra você citar o tipo de reprodução. Vários alunos foram lá e só colocaram assexuada. Porra, só assexuada? A UERJ provavelmente vai dar merda, igual aconteceu na euploidia. Aquela questão, ela já estava carregada o suficiente de informações que não permitiam que você simplesmente percebesse que era uma reprodução assexuada, mas era uma partenogênese. Então toda vez que você puder chegar na resposta mais específica, chegue. Mesmo que você tenha que partir do geral e ir pro específico. Então você poderia botar reprodução assexuada do tipo partenogênese. Ou reprodução assexuada entre parênteses partenogênese. Agora só reprodução sexuada, 0. Eu faço essas coisas com vocês. Justamente, a gente pesa a correção, eu encho a porra do saco de vocês aqui nas aulas, porque isso faz parte do treinamento técnico, que é o que destaca o resultado do nosso time. Bota uma coisa na tua cabeça. O trabalho comum, o básico, o mediano, o medíocre, o bom, tá todo mundo fazendo. Não precisa estar na RFU, não precisa ser FOC. Esse trabalho bom é o que seu concorrente tá fazendo. O que a gente faz aqui é o que ninguém faz lá, por isso que eles copiam por menos os nossos resultados. Então, você quer passar esse ano? Faz a porra que eu tô falando. É isso que vai dar certo. Entendeu? Componente, microtúbulo. Aqui meio, aqui meio. E a explicação lá do porquê que o reino prototista não é monofilético. Ele inclui algas e protozoários que têm origens evolutivas distintas. Ou em outras palavras você pode escrever, que não compartilham um ancestral comum único. Cada um deles tem um ancestral comum diferente. Cada grupo de protozoário de alga tem um ancestral diferente. Essa parte vai valer um ponto. Não precisaria dizer que ele era um grupo polifilético, até porque não mostrou árvore filogenética pra você notar isso, e nem perguntou o tipo de grupo que ele é, só pediu pra você falar porque ele não é monofilético. Tá? Tranquilidade? De boa. Se eu falasse só que o ancestral em comum recente não é único, tá suficiente? Tá suficiente. É a mesma coisa que tá aqui em outras palavras. Super suficiente. Sem problema algum. Tá? Vamos pra questão 5. O tratamento com anticorpo monoclonal Avastin, que inibe o fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, conforme mostrado na imagem a seguir, tem se mostrado eficaz em alguns tipos de câncer. O VEGF é uma proteína-chave na angiogênese, processo que promove a formação de novos vasos sanguíneos essenciais para o crescimento tumoral. Então, receptor do VEGF, molécula do VEGF interagindo com o receptor, induzindo na célula endotelial angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. O Avastin, que seria esse inibidor do VEGF, não deixa ele ligar com o receptor, não manda o estímulo angiogênico para a célula endotelial. Explique como a ação do medicamento impede o crescimento do tumor e o surgimento de metástases. Eu tenho 2 coisas para explicar. A ação do medicamento em relação a impedir o crescimento do tumor e em relação a impedir o surgimento de metástase. Eu tenho que falar das 2 coisas na resposta. Ah, mas eu já tinha falado disso, não fica subentendido? Não. Quando eu tenho um tumor crescendo, eu tenho células mutadas que perderam seus freios mitóticos, perderam inibição de crescimento por contato e elas proliferam descaralhadamente, formando massas, por vezes sólidas, tumores sólidos são assim. E essas células vão crescendo tridimensionalmente e para que tenham um suprimento nutricional e oxigenativo suficiente, é muito comum que essas células tumorais liberem uma série de substâncias que estimulam processos angiogênicos. Então o VEGF é uma substância sabidamente de expressão aumentada em vários tipos de tumores sólidos. As células tumorais ficam produzindo VEGF, estimulando o crescimento de capilares sanguíneos em direção ao tumor, potencializando o abastecimento de oxigênio, potencializando o abastecimento nutricional e dessa forma as células tumorais conseguem crescer bastante. O que é uma metástase? Metástase é um espalhamento, é uma disseminação de células tumorais para além do tumor primário.
Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tem um câncer de mama primário, então ela tem um tumor sólido em uma mama, tá? E ela não descobre, não trata, o tratamento não foi suficiente, e depois de um tempo, ela começa a apresentar outros focos de tumores, no fígado, nos ossos, no cérebro, isso é uma metástase. Para que ocorra uma metástase, o que as células tumorais, algumas células tumorais do tumor primário precisam fazer? Elas precisam migrar do tumor primário para a corrente sanguínea. Então, quanto mais vascularizado é o tumor, mais chances de metástase aquele tumor tem. Aquelas células em algum momento caem na corrente sanguínea, se espalham e fazem a semeadura, a disseminação, podendo se instalar tropicamente em outros tecidos, em outros órgãos. Isso não é uma coisa tão aleatória como talvez uma pessoa leiga imagine, né? Ah, qualquer tipo de tumor primário pode metastatizar e se espalhar em qualquer órgão. Não, existem tropismos clássicos. Existem, por exemplo, se eu falo de câncer primário de mama, a gente já sabe que tem um conjunto de órgãos, tecidos padrão. E outra coisa, quando eu falo de câncer de mama, não existe um, né? Existem dezenas de tipos diferentes de câncer de mama. Imagina em vários outros tipos diferentes. Então, se eu tô falando lá de um tipo X de câncer, então já sei que dentro da fisiopatologia daquele câncer já existe um tropismo típico para órgãos e tecidos XYZ que são mais propícios àquela metástase, tá? Então, esse é um ponto. Então, o que vai acontecer? Se o Avastin é esse medicamento que inibe o VEGF, o fator de crescimento endotelial, promover a angiogênese, isso atrapalhará o processo de vascularização do tumor. Por que ao atrapalhar a angiogênese, eu acabo impedindo o crescimento do tumor? Porque eu estou escasseando nesse tumor o aporte de oxigênio e nutrientes. As células, por serem muito proliferativas, demandam muito oxigênio e nutrição. Então, isso já vai desacelerar o crescimento. Esse é um ponto. E agora, em relação à metástase. Se a gente diminui a angiogênese, eu dificulto essa difusão de células tumorais do tumor primário para a corrente sanguínea. E, automaticamente, a chance de metástase diminui. Então, eu preciso da correlação da angiogênese e, consequentemente, do efeito anti-angiogênico desse medicamento com essas duas coisas. A questão oxigenativa nutricional, que vai diminuir para o tumor, impedindo seu crescimento, e a questão da disseminação, da migração das células a partir da corrente sanguínea, fazendo os processos de metástase. Sacou a ideia? É isso que eu vou precisar que você correlacione na hora da resposta. Então, primeira parte, o medicamento inibe o VEGF, bloqueando a angiogênese, processo responsável pela formação de novos vasos sanguíneos, que não suporte nutricional e oxigenativo ao tumor. Então, fala disso aqui. Não precisa começar desse jeito não, tá? Falar disso daqui vai ser extremamente importante pra gente linkar com a parte do impedir o crescimento do tumor. Eu sei que você consegue fazer uma resposta melhor do que a desse gabarito. Mais objetiva e mais cerne. Isso aqui, ó. Monta aí. 2 linhas. Depois, você também vai falar que bloquear a angiogênese limita a formação de metástases, já que dificulta a disseminação dessas células através da corrente sanguínea. E essa parte vai valer um ponto também. Então, um ponto pra cá e um ponto pra lá. Eu quero as duas coisas bem organizadas na elaboração dessa resposta. Cuidado com essas questões, que você tem um verbo de comando argumentativo, você tem premissas a cumprir e você tem uma caixa com 6 linhas. Vocês tendem a se perder no personagem. Começa a falar, daqui a pouco você já chegou na 5ª linha, percebeu que falou, mas ainda não falou o que foi concretamente perguntado, se desespera e põe a questão pra fuder. Até porque às vezes você já começou a escrever de caneta, fudeu. Então, quero aproveitar pra falar de mais uma informação técnica importante. Tô muito tia véia repetitiva hoje. Mais uma vez eu vou dizer, e eu prometo que não vai ser a última. Carol, eu posso rabiscar o enunciado, igual você faz? Eu posso, isso aqui que você faz? Mas na sala de prova o fiscal falou, foda-se, finge que não ouviu. O fiscal é um itinerante que tá lá pra ganhar 150 conto pra fiscalizar aquela porra daquele dia, que muitas vezes ele foi até mal instruído. Foda-se, nem fica discutindo. Nem fica discutindo, fala com a minha mão, só vai e faz. Eu tô falando você fazer, faz. Inclusive você pode, não só eu posso, você deve. É pra vir aqui e falar, isso aqui significa tal coisa, puxa, escreve, fala, vem na figura, anota, sabe, filha da puta, cuidado pra não esquecer. Ah, isso não é marcação de prova? Não, marcação é você botar seu endereço, seu CEP, seu CPF, corretor, quero te comer, isso sim. Outra coisa, no espaço abaixo da caixa, aquele espaço em branco que tem abaixo da caixa, é rascunho livre também. Mas e se eu cometer um erro aqui embaixo, eles me penalizam? Não, se eles acharem que eu rabisquei demais, eles me chamam de porca, pode até te chamar, mas eu não vou fazer nada com isso. Esse espaço embaixo da caixa é rascunho livre. Então sabe o que eu te recomendo fazer nesse tipo de questão? Faz um brainstorming. Nem que seja com palavrinha, linkando a outra, pra você saber o que de elementar na linha de raciocínio não pode deixar de ser construído aqui. Pra você não se embananar no mau uso dessas 6 linhas já de caneta. Pode rasurar? Pode, mas é óbvio que a gente quer evitar a rasura. Se é uma rasurinha bobinha, que não vai comprometer o espaço, que não vai comprometer o entendimento, tá tudo bem. Mas porra, correr o risco de ter que fazer uma rasura ferrada, fudida, porque você não utilizou adequadamente o espaço de rascunho livre, é muita burrice. Aí você tem mais é que tomar no centro da olhota, né, do seu donut. Entendeu? Estamos combinados? Justamente pra sua resposta não ficar o quê? Confusa. Ah, Carol, mas eu ainda tenho dificuldade. Ótimo! Sinal de que a gente ainda tem trabalho a fazer. Eu tô pronta. Tô aqui trabalhando igual uma filha da puta. Vamos trabalhar. Vamos desenvolver essa habilidade. Vamos melhorar essa porra até o dia da prova. Como? Botando a cara no sol, fazendo, errando, escrevendo uma resposta merda e sendo corrigido, fazendo um caralho de uma resposta confusa e sendo esculachado. É assim. Essa é a vida. Vou beber água que eu fiquei um pouco surtada, descompensada agora. Ai, coisa boa. Vamos lá. Cientistas associam o encurtamento dos telômeros à senescência replicativa, condição em que a célula perde a capacidade de se dividir. Quando os telômeros atingem um comprimento crítico, a apoptose é ativada, evitando a degradação de informações genéticas essenciais. Indique o nome da enzima que degradaria o material genético se a apoptose não fosse ativada e explique o motivo que leva ao encurtamento dos telômeros durante a replicação do DNA. Em seguida, cite um tipo celular que apresenta a atividade da enzima telomerase. Muita gente aqui de cara tá falando de telômero, encurtamento de telômero, indica o nome da enzima, mas só telomerase. Peraí, eu não perguntei o nome da enzima que evita o encurtamento do telômero. Que aí seria telomerase. Eu perguntei o nome da enzima, então assim, você tem muita essa coisa da ejaculação precoce, calma. O nome da enzima que degradaria o material genético se a apoptose não fosse ativada quando o telômero atinge esse ponto crítico. Qual é o nome do grupo, do tipo, da família das enzimas que degrada material genético, que degrada DNA? Nucleases. Nucleases. Carol, existem nucleases dentro das nossas células? Com certeza. No citoplasma, então, pra caralho.
São elas que ficam reciclando RNA o tempo todo. A RNA mensageiro chega do núcleo, é traduzido pelos ribossomos, depois de um tempo as nucleases vão lá e degradam eles. Normal. Tem algumas nucleases que também estão dentro do núcleo. E para evitar que elas saiam degradando nossos cromossomos, nosso DNA, os telômeros estão ali na pontinha protegendo as partes codificantes do nosso DNA. Então, seriam as nucleases. Telômeros são regiões encontradas nas extremidades dos cromossomos eucarióticos. Em um procarioto, como uma bactéria da vida, um procarioto, não existe telômero por um motivo muito simples. O cromossomo, o DNA procariótico, é circular. Ele não tem pontas livres a serem degradadas por nucleases. Ele é circular. Por ser circular, ele se autoprotege de ter extremidades degradadas. Os cromossomos eucarióticos são lineares. E isso vulnerabiliza suas extremidades a serem atacadas pelas nucleases. Então, os telômeros são regiões não codificantes do DNA encontradas nas extremidades dos cromossomos eucarióticos. Eu tenho sequências curtas de base nitrogenática que se repetem milhares de vezes, dobrando, enrolando com estonas, formando alças muito densas que protegem fisicamente as partes codificantes do DNA lá nas pontinhas, tá? Esses são os telômeros. Por que a cada divisão celular o telômero encurta um pouquinho? Então a gente consegue, inclusive, fazer uma relação diretamente proporcional entre o tamanho do telômero e o tempo de vida que aquela célula tem. Telômero grande, célula jovem, ainda tem muito tempo de vida. Quanto mais velhinha uma célula, no sentido dela já se divide muitas vezes, já é tataravó, o telômero dela vai ficando progressivamente menor, quanto menor o telômero mais perto de chegar a essa senescência replicativa ela tá. Esse envelhecimento que impede a célula de continuar a dividir. Em algum momento ela vai ser induzida à morte programada, que é a apoptose, tá? Muito bem. O que acontece é o seguinte. Para que uma célula se prepare para dividir, primeiro ela tem que passar pela fase S da intérfase, que é onde ela duplica o seu DNA. Para duplicar o DNA, abre forquilha, separam-se as duas fitas moldes, aí tem um monte de enzima atuando na forquilha, helicase, topisomerase, DNA polimerase 3, primase, ligase, a porra toda. A DNA polimerase 3, que é a polimerase mais importante na replicação do nosso DNA, como toda boa polimerase, DNA polimerase, ela tem mais chatices. Por exemplo, ela não inicia novas fitas de DNA, ela só alonga fitas já iniciadas. Então, sempre que a DNA polimerase 3 vai agir, primeiro tem que ter agido uma outra enzima chamada RNA primase, adicionando um primerzinho de RNA, uma sequência fita simples, curtinha, de RNA complementar à fita molde da forquilha, que deixa uma extremidade 3' OH livre. Aí nessa extremidade 3' OH livre, a DNA polimerase vai lá e continua adicionando nucleotídeos e vai formando a nova fita, tá? Depois de um tempo, esse primer, que é de RNA, é arrancado, e no lugar dele, a DNA polimerase 1 vai lá e constrói DNA no lugar. Só que tem um detalhe. O primer mais ao extremo de cada fita de DNA que está sendo construída na replicação, o primer mais ao extremo, quando é removido, não deixa uma sequência posterior com uma extremidade 3' disponível para a DNA polimerase 1 ir lá e sintetizar aquele fragmentinho de DNA que ficou vazio, que deixou uma lacuna porque o primer de RNA foi removido. E aí a DNA polimerase fala assim, bom, da onde saiu esse primer mais ao extremo, eu não vou construir DNA no lugar. Então, ele não constrói, fica aquele DNA fita simples molde, sem fita complementar. Como é uma região mais ao extremo, é uma região de telômero, quem fica no extremo é o telômero. E aí, por ficar essa regiãozinha em fita simples, ela fica menos protegida, ela fica mais vulnerável, são das nucleases que vão lá, Pac-Man, digerem e encurtam aquele pedacinho. E é justamente para evitar que isso que eu acabei de falar aconteça, que algumas células, não todas, tá? O envelhecimento natural por encurtamento de telômero a cada mitose faz parte da nossa cronobiologia, faz parte do nosso relógio biológico natural. Se nenhuma doença matar a gente, se nenhuma bala perdida matar a gente, em algum momento a gente tem que morrer de causa natural. E o encurtamento do telômero é um dos fatores cronobiológicos que determina nosso prazo de validade aqui no planeta Terra. Mas algumas células em especial têm uma enzima ativa chamada de telomerase, cuja função é exatamente evitar esse encurtamento do telômero. A telomerase, ela é uma ribonucleoproteína com RNA, ela carrega um RNA molde complementar àquela sequência telomérica, que tem uma função equivalente, dentre aspas, à transcriptase reversa dos retrovírus. Por quê? Porque é uma enzima proteica acoplada a um molde de RNA e ela usa esse molde de RNA para sintetizar DNA telomérico. E aí ela sintetiza DNA telomérico e estende aquela região do telômero, não deixando ela ser encurtada. Não precisa se aprofundar nos mecanismos moleculares de como a telomerase faz isso. A única coisa que eu preciso que você saiba para acertar essas questões em prova é que a telomerase atua como uma transcriptase reversa, então uma enzima, parte proteica associada a um RNA molde, que constrói DNA telomérico na extremidade daquele DNA, evitando o encurtamento do telômero. Ponto. E essa telomerase ativa, ela está presente em alguns tipos celulares, como as células-tronco, as células germinativas, ovogônias, espermatogônias, vários tipos de células tumorais e linfócitos de memória, linfócitos B e T de memória. Justamente é ter a telomerase ativa que explica por que essas células são, bem entre aspas, imortais. Elas podem fazer mitose, dezenas, centenas de vezes, sem entrar em senescência replicativa por encurtamento de telômero, porque o telômero delas não encurta a cada divisão celular, porque a telomerase não deixa isso acontecer. Então, essas correlações todas que a gente fez representam o resumo do que você precisa saber para entender o que são telômeros, onde ficam telômeros, o papel dos telômeros, por que os telômeros encurtam nas células que não têm telomerase ativa. É uma incapacidade da DNA polimerase sintetizar DNA até o extremo, o primer removido mais ao extremo da nova fita de DNA não é construído pela DNA polimerase, por isso aquela região acaba ficando em fita simples e sendo atacada pelas nucleases encurtando os telômeros. É o básico, gente. Muita gente acaba se perdendo nisso porque quer aprofundar, porque quer trazer uma riqueza de detalhes que só serve pra se enrolar. Então a gente tem que tentar segurar nossa onda um pouquinho e falar bem basicão, tá? Nucleases, aquelas enzimas generalistas que digerem, degradam ácidos nucleicos de modo geral, não só DNA, mas também RNA. Elas vão cortando as ligações fosfodiésteres, que são as ligações que unem os nucleotídeos numa mesma fita, tá? Temos uma pílula maravilhosa sobre telômero, que é a 112. Vamos lá então, nucleases, meio ponto. Justificativa lá do porquê que encurta telômero. DNA polimerase não é capaz de replicar o último fragmento da fita de DNA. Tá bom, isso aqui eu já fiz uma resposta bem mastigadinha. Aliás, meio não, esse item vale um ponto, desculpa.
bem mastigadinha, do tipo, pô, Carol, eu sei o que acontece, mas eu não sei como explicar, eu não sei até onde falar. Olha aqui, ó, o básico. O básico. E um tipo celular, pode colocar célula tumoral ou cancerígena, célula tronco, linfócito de memória, célula germinativa, espermatogônia, né, bovogônia, enfim, meio ponto, qualquer uma, tá? Tranquilidade? Vamos pra 7. Uma pesquisa genética analisou sequências de DNA de uma fêmea e um macho da espécie X, com o objetivo de identificar quais outras espécies apresentavam maior grau de parentesco com essa espécie. Os padrões de fragmentos de DNA obtidos por eletroforese em gel estão representados na imagem a seguir. Fêmea da espécie X, macho da espécie X, e aqui eu tenho DNA de outras 5 espécies. Com base na comparação das bandas de DNA, identifique qual das espécies apresenta maior grau de parentesco com a espécie estudada, justificando sua resposta. Em seguida, explique por que os cientistas não podem utilizar plaquetas para realizar esse tipo de exame. Vamos trabalhar, então. Essa técnica de análise de bandas de DNA por eletroforese em gel é o DNA fingerprint, a impressão digital do DNA. A base desse exame de DNA é a seguinte. Imagina que eu quero avaliar o parentesco biológico desse bichinho, desse camundonguinho. Então tem um suposto pai e uma suposta mãe. O que eu faço? Eu extraio o DNA, a amostra de DNA, de todos os indivíduos que eu quero analisar comparativamente. Depois que eu extrair essa amostra de DNA, eu vou cortar, clivar cada uma dessas amostras de DNA usando uma mesma enzima de restrição. A enzima de restrição também é chamada de endonuclease de restrição. A gente acabou de fazer uma questão que falava de nucleases de modo geral. Aqui, a gente está falando de um tipo específico de nuclease, que é uma endonuclease de restrição, também chamada de enzima de restrição. Qual é a grande peculiaridade desse tipo de nuclease? Ela é chamada de endonuclease porque ela não cliva DNA a partir das extremidades. Ela cliva DNA a partir de sequências que fazem parte da composição interna daquele DNA. Então, a partir dessas sequências curtas de base nitrogenada chamadas de sítios de restrição, tipo uma sequência ATTCG, toda vez que uma determinada enzima de restrição, que reconhece esse sítio de restrição ATTCG, encontra essa sequência ao longo do DNA, ela vai lá e corta, encontrou de novo, encontrou aqui, encontrou ali. Cada vez que ela encontra, ela vai lá e fragmenta. Então, é muito importante que numa análise comparativa eu use a mesma enzima de restrição para clivar cada uma daquelas moléculas de DNA que eu quero avaliar. As enzimas de restrição são essas endonucleases que clivam moléculas de DNA a partir de sequências específicas dos sítios de restrição. Elas foram originalmente descobertas nas bactérias. Acredita-se que as bactérias têm essas enzimas de restrição como uma forma de defesa à infecção de bacteriófagos, vírus de DNA que infectam essas células. E aí essas bactérias têm suas enzimas de restrição para reconhecer que aquele DNA é do vírus e cortar ele. Seria um mecanismo de defesa. O ser humano entendeu isso, descobriu e começou a extrair, usar e criar suas próprias enzimas de restrição para usar amplamente em uma série de manipulações de DNA em laboratório, tá? Depois que essas amostras de DNA foram clivadas pela mesma enzima de restrição, cada uma delas, com o DNA já todo picadinho, é colocado em um espacinho, em um buraquinho construído em um gel, geralmente agarose, mas pode ser de outro material sintético também, uma gelatina semissólida, que vai estar imersa em uma solução salina dentro de uma cuba eletroforética, que é um recipiente conectado à corrente elétrica. De um lado o polo negativo, do outro o polo positivo. Essas amostras de DNA são sempre colocadas na parte do gel que está lá no polo negativo. Quando a fonte elétrica é ligada, esses fragmentinhos de DNA vão se deslocando em direção ao polo positivo. Por quê, Carol? Que na corrida eletroforética os fragmentos de DNA vão se deslocando em direção ao polo positivo. Porque os ácidos nucleicos são carregados negativamente, por conta do fosfato do nucleotídeo. Os ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA, eles são compostos por nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Pentose, base nitrogenada e fosfato, PO4-. Então DNA e RNA são negativamente carregados, por isso são atraídos para o polo positivo. Nessa eletroforese, nessa separação dos fragmentos de DNA, a gente consegue ter uma régua molecular muito importante. As bandinhas que ficam mais próximas do polo positivo, mais afastadas do local em que elas foram colocadas, representam os menores fragmentos. Os menores fragmentos são sempre os que correm mais rápido no gel, os que chegam mais longe no gel. Porque por serem pequenininhos, eles sofrem menos resistência na malha tridimensional do gel e eles migram mais rápido. Já os fragmentos grandões, os maiores fragmentos, tendem a ficar logo ali nas primeiras bandinhas. Por quê? Porque os fragmentos maiores se deslocam na malha tridimensional do gel mais devagar. Então eles são retardatários. Então a gente consegue ter uma espécie de régua molecular, em que eu sei que as primeiras bandinhas correspondem a fragmentos de maior tamanho, de maior peso molecular, e à medida que eu vou vendo bandinhas mais afastadas do início do gel, mais perto lá do polo positivo, eu tenho cada vez fragmentos de DNA menores, de menor peso molecular. Então eu faço uma régua de peso molecular ali também. E outra coisa muito interessante é que eu consigo comparar essas bandinhas entre si, porque bandinhas que ocupam o mesmo local no gel equivalem a fragmentos de DNA de mesmo tamanho. E isso acaba sendo um referencial comparativo pra gente de semelhança daquele DNA. Então num teste de paternidade, por exemplo, o que a gente busca avaliar? Todas as bandinhas de DNA do filho precisam ter uma correlação com bandinhas de DNA da mãe e do pai. 50% do DNA do filho foi mandado pela mãe, 50% do DNA do filho foi mandado pelo pai. Então, filhote, essa bandinha, quem mandou pra ele? A mãe. Essa outra, quem mandou pra ele? Não sei, porque tem tanto a mãe quanto o pai, pode ter sido um dos dois. Essa outra bandinha, quem mandou pra ele? O pai. E essa outra, quem mandou pra ele? O pai. Então, beleza, confirmo que esse filhote é filho biológico dessa mãe e desse pai. Porque não tem nenhuma bandinha de DNA dele que não exista no pai e ou na mãe. Então, comprovei a parentalidade biológica. Então, pra teste, por exemplo, né, de paternidade, a gente faz esse tipo de análise, tá? Por que plaquetas não serviriam pra fazer esse exame de DNA? Plaquetas, gente, são elementos figurados do sangue formados por fragmentos citoplasmáticos de uma célula que é originária lá da medula óssea vermelha, chamada de megacariócito. O fragmento citoplasmático do megacariócito que forma a plaqueta não contém DNA. Não contém núcleo, não contém mitocôndria, não contém DNA. Então eu jamais poderia usar a plaqueta para um exame de DNA, porque plaqueta não tem DNA. Simples assim. Bem como, cai toda hora no vestibular, por que para exame de DNA eu também não posso, nos mamíferos, usar hemácias? Não posso usar plaquetas porque elas são fragmentos citoplasmáticos anucleados. E não posso usar hemácia porque hemácia de mamífero também é nucleada. No processo de amadurecimento da hemácia, o núcleo é exostado. Então qual é o único tipo de célula sanguínea que eu poderia utilizar no exame de DNA? Um leucócito, um glóbulo branco.
A única. Eu posso ter vários outros tipos de células de outros tecidos, mas em relação ao sangue, só o leucócito, tá? Temos pílula sobre tudo de elementos figurados. Antes da resposta, peraí, volta aqui pra gente fazer o comparativo aqui agora. Vamos comparar bandinhas, né? Quantas bandinhas em comum com a fêmea ou com o macho da espécie X, cada espécie tem? Vamos ver, essa bandinha, nenhum dos dois tem. Essa daqui, essa daqui tem, então essa bandinha tem em comum. Essa daqui não tem, essa daqui não tem. Então a espécie 1 só tem uma bandinha em comum com a espécie X. Vamos ver a 2. Essa em comum, ó. Essa em comum. Essa daqui não é em comum, essa também não. Então a espécie 2 tem duas bandinhas. Espécie 3, essa bandinha em comum, essa bandinha em comum, essa bandinha em comum, essa bandinha não é. Espécie 3, três bandinhas em comum. A 4, essa bandinha é em comum, essa bandinha é em comum, essa bandinha é em comum, essa bandinha não tem com ninguém. Tem 3 também em comum. A espécie 5, essa bandinha, essa daqui, não tem ninguém. Essa outra bandinha, tem na fêmea. Essa outra bandinha, não tem ninguém. Essa outra bandinha não tem ninguém, só tem uma. Eu fiz uma coisa errada, eu achei 3 bandinhas em comum do 3 e do 4, acho que eu fiz alguma besteira. Peraí, deixa eu ver. Essa bandinha tem aqui. Essa bandinha, Lorena, se eu fiz alguma besteira, me grita. Essa bandinha tem aqui. Essa bandinha... essa bandinha não tem ninguém. Fiz besteira, fiz, já achei minha besteira. Essa bandinha eu falei que era comum, mas não é. Essa bandinha não tem nem no macho, nem na fêmea. Então, agora eu já me entendi. Espécie 1 tem só uma bandinha em comum. Espécie 2, 2 bandinhas em comum. Espécie 3, 3 bandinhas em comum. Espécie 4, 2 bandinhas em comum. Espécie 5, uma bandinha em comum. Então, a espécie que tem mais bandinhas de DNA em comum com a espécie X é a 3. Quanto mais bandinhas em comum, mais similaridade, tá? Agora entendi. Fiz certo agora ou fiz merda? Acho que agora eu fiz certo, né? Fiquem de olho em mim. Tô com idade suficiente já pra ser interditada. Maior grau de parentesco, espécie 3, meio ponto. Justificativa. Compartilha o maior número de bandas, se quiser botar de DNA, com os indivíduos da espécie X, o que indica maior proximidade evolutiva, um ponto. E a parte da plaqueta, a plaqueta não possui núcleo, portanto não contém DNA, tá? Basicamente, se você for falar isso, tá bom. Carol, precisa falar de mitocôndria aqui? Não precisa, porque a gente comumente nem usa mesmo DNA mitocôndrial. Ela também não tem mitocôndria, ela também tem DNA mitocondrial, mas não precisa trazer isso pra resposta, porque DNA mitocondrial não é o DNA utilizado nesse tipo de exame, não é o padrão, a gente usa DNA nuclear. Outra coisa, Carol, basta eu dizer, plaquetas são fragmentos celulares? Não. Eu quero uma resposta assertiva. Beleza, são fragmentos celulares? São, não é que é um problema você falar isso, mas não pode só falar isso e achar que acabou. Você tem que falar, plaquetas não possuem núcleo, portanto não tem DNA nuclear pra usar no caralho do exame. Plaquetas são fragmentos celulares anucleados, aí tudo bem, aí eu fico muito feliz, portanto não tem DNA pra usar no caralho do exame, entendeu? É sobre isso. Tudo bem? Vamos pra 8. Pacientes com imunodeficiência combinada severa, CID, causada por mutações em genes que afetam a produção de enzimas essenciais ao funcionamento do sistema imunológico, como a adenosina desaminase, ADA, apresentam grande vulnerabilidade a infecções. A CID é tratada principalmente com transplante de células tronco-hematopoéticas. Outras abordagens incluem terapia gênica, na qual uma cópia funcional do gene da ADA é inserida nas células do próprio paciente com auxílio de vetores virais, visando restaurar a função imunológica. Então, uma questão que está falando sobre terapia gênica. Paciente que tem uma doença genética, um gene defeituoso que acomete o funcionamento do sistema imune, são retiradas células tronco hematopoéticas, células tronco da medula óssea vermelha, que são as células mães de toda a linhagem sanguínea. Essas células são modificadas em laboratório a partir de vetores virais que receberam o gene normal da tal enzima defeituosa. Esses vetores virais transfectam esse gene corrigido para o genoma dessas células tronco hematopoéticas e a partir daí essas células são devolvidas para a medula óssea do paciente. E se tudo der certo nessa terapia gênica, as próximas células imunes produzidas por ele terão a enzima normal funcional, tá? Indique a principal vantagem do uso de vetores virais nesse tipo de terapia gênica, nomeie as enzimas utilizadas no corte do material genético viral e na etapa de inserção do gene funcional. Então, eu quero a enzima que corta e a enzima que insere. Ou seja, em outras palavras, quem são as duas principais enzimas da tecnologia do DNA recombinante? Corta o gene de interesse e integra o gene de interesse ao genoma que vai ser modificado. Terapia gênica não deixa de ser uma aplicabilidade da tecnologia do DNA recombinante, que é a mesma que a gente usa para o transgênico, é a mesma que a gente usa para vacina de DNA. Então, eu tenho um determinado gene de interesse que foi construído em laboratório artificialmente ou foi obtido, né, de um outro genoma. Esse gene de interesse é clivado com o auxílio das enzimas de restrição, aquelas endonucleases de restrição que eu já expliquei a vocês, elas vão lá em sequências específicas, que são os sítios de restrição, corta, abre aquela molécula de DNA. Então, retira, corta a regiãozinha do DNA que tem o meu gene de interesse. Depois, esse gene de interesse é integrado junto com uma outra molécula vetora de DNA, que foi aberta usando a mesma enzima de restrição. Então, tanto o fragmento seccionado, quanto aqui, por exemplo, o plasmídio, que é um DNAzinho bacteriano, como ambos foram clivados pela mesma enzima de restrição, eles têm sequências extremas complementares entre si, extremidades complementares entre si. Quando eles forem colocados no mesmo tubinho de ensaio, complementar, eles tendem a se unir a partir da complementaridade das suas bases nitrogenadas, formam ligações de hidrogênio, e aí, para arrematar, para fazer aquela ligação fosfodiéster arrematadora, que vai estabilizar a inserção, a integração daquele gene com aquela molécula vetora de DNA, a gente tem a atuação da DNA ligase. Muita gente me pergunta, Carol, eu posso falar integrase? Porque a integrase faz basicamente a mesma coisa. Não vai falar integrase. Integrase não é a enzima usada na tecnologia do DNA recombinante. Integrase é uma enzima do retrovírus que integra genoma viral ao genoma de célula hospedeira no ciclo lisogênico. Ela, de fato, faz uma coisa bem igual a essa. Mas na tecnologia do DNA recombinante, a gente usa para cortar regiões de interesse, enzima de restrição, e para unir os fragmentos complementares de DNA entre si, DNA ligase, que é a mesma que faz isso na replicação natural do nosso DNA. A gente usa essa mesma enzima em laboratório. Tá? Por que a gente usa vírus como vetores gênicos, vetores que vão levar genes de interesse para células que eu quero geneticamente modificar? Por que os vírus são excelentes opções em terapia gênica? Por vários motivos. Primeiro deles, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles, obrigatoriamente, ao reconhecerem suas células hospedeiras, infectam essas células e alocam o seu material genético dentro dessas células. Então isso já é uma característica do vírus. Se o meu objetivo é levar material genético para dentro da célula, o vírus é a melhor pessoa para fazer isso. Porque ele já é um parasita intracelular obrigatório, ele já insere o material genético dele dentro da célula. Então já faz o trabalho que eu quero que ele faça para mim. Se eu uso
adenovírus, por exemplo, como vetor viral, que é um vírus de DNA, ou retrovírus, que é um vírus de RNA, mas que retrotranscreve para DNA e ainda carrega sua integrase e integra o seu DNA da célula hospedeira, você usa um retrovírus ou um vírus de DNA, além de parasitar seletivamente, especificamente, a célula hospedeira do meu interesse, inserir o material genético dentro dela, ele ainda garante a integração do material genético que você modificou nele no genoma da célula hospedeira. Então, a capacidade que um vetor viral tem de realizar com especificidade e sucesso a tarefa de levar um gene de interesse modificado no seu genoma ao da célula hospedeira é muito grande. Então, por isso, eles são cavalinhos de Troia para genes de interesse muito utilizados na biotecnologia, tipo, absurdamente utilizados na biotecnologia, tá? Toda essa parte, tanto de tecnologia DNA recombinante como a própria terapia gênica, a gente tem pílula também. Então, vamos lá, vantagem. Vírus introduzem seu material genético nas células hospedeiras, ou, em outras palavras, são parasitas intracelulares obrigatórios. Repara que eu fiz uma resposta bem simples. O nosso verbo de comando ali, vamos voltar aqui, era indique. Então, eu não entrei numa explicação, né, por quê, seletivos, por quê. Não, indique a principal vantagem do uso de vetores. Vírus são parasitas intracelulares, vírus introduzem material genético nas células, tá ótimo. Se eu tivesse que explicar, eu falaria um pouquinho mais. Enzima de restrição, pode colocar aqui também endonucleases de restrição. Mas tem que colocar de restrição, tá? E DNA ligase meio. Tinha respectivamente na pergunta? Deixa eu ver. Não tinha. Como não tinha respectivamente na pergunta, deixa eu te dar uma dica. Vem aqui você e coloca. Ou, outra opção, não quero fazer isso aqui. Coloca enzima que corta, 2 pontos, enzima de restrição. Enzima que insere, DNA ligase. Pro corretor não inventar que, você jogou as duas, mas não sabia qual que era a função de cada. Faz um negócio, tipo, bem bonitinho, organizadinho. Combinados? 9. Perfurações para colocação de piercing são frequentemente realizadas em regiões de cartilagem, como o nariz ou a orelha. Essas regiões apresentam uma recuperação lenta e muitas vezes incompleta após lesões. Explique porque o tecido cartilaginoso apresenta baixa capacidade de regeneração. Em seguida, indique o tecido responsável pela nutrição das regiões de cartilagem. Galera, quando a gente fala de tecido cartilaginoso, a gente está falando de um tipo especial de tecido conjuntivo, cujas principais células são os condroblastos, as células mais jovenzinhas, e os condrócitos, as células mais maduras. Os condroblastos são as jovenzinhas que sintetizam, depositam intensamente substância intercelular, que a gente também chama de matriz extracelular, rica em fibras colágenas, tá? E o condrócito é o condroblasto maduro, mais interiorizado na cartilagem, tem um metabolismo menor, costuma formar grupos isógenos, vai fazendo mitose, e as células filhas vão ficando juntinhas, ok? Quando eu falo de tecidos conjuntivos no geral, eu penso comumente em tecidos que são vascularizados. O tecido cartilaginoso é uma exceção. Ele é um tecido conjuntivo, porém avascular. A matriz extracelular dele, como eu já falei, é rica em colágeno, é rica em fibras colágenas, que são sintetizadas pelo próprio condroblasto. Mas ele é um tecido avascular. Aliás, do jeito que tá aqui, parece que por ter muito colágeno ele é avascular, mas não tem essa relação tão direta não, tá? São só características que a gente tá empilhando. Como o tecido cartilaginoso é avascular, ele não tem vasos sanguíneos passando diretamente por ele, isso acaba, de certa forma, prejudicando a oxigenação, a nutrição dos condrócitos, e dessa forma, reduzindo a atividade metabólica do tecido como um todo. Bem verdade que a maioria das células cartilaginosas sobrevive energeticamente fazendo fermentação lática, que é um metabolismo que não requisita oxigênio. Respiração, difícil de fazer. Faz um pouquinho mais de respiração, bem esses condroblastozinhos aqui, ó, da margem da cartilagem, que ficam bem próximos do pericôndrio. O que é o pericôndrio? Aqui também, tem pericôndrio em cima e embaixo. Pericôndrio, gente, é o TCPD anexo, associado, periférico ao tecido cartilaginoso. Inclusive, ele é o mesmo tipo de TCPD da derme. É um TCPD denso não modelado. Então, tem muitos vasos sanguíneos aqui no pericôndrio. Então, por difusão, a partir dos vasos sanguíneos do pericôndrio, os condroblastos e condrócitos são nutridos e oxigenados, tá? Então, toda a questão que te perguntar coisas como, por que uma lesão de cartilagem, tem atleta, inclusive, que fala isso, né? Putz, cara, eu preferia 1000 vezes ter quebrado um osso do que ter feito essa lesão de cartilagem. Porque lesão de cartilagem é foda pra tratar, pra regenerar, regenera mal, demora pra cacete. Por quê? Porque é um tecido avascular, é um tecido de metabolismo lento. Assim como tem questões que falam do porquê quando eu tenho uma infecção na cartilagem é muito difícil de tratar. Primeiro porque, por não ser avascular, a chegada do medicamento é mais lenta. O medicamento também tem que chegar com difusão a partir do pericôndrio. Então é mais devagar. O antibiótico chega de forma deficitária. E as células imunes também. Então, pro meu próprio sistema imune combater uma infecção que acometeu a cartilagem é perrengue. Então é mais difícil tratar infecções em cartilagem por esses dois motivos, tá? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Que outro tipo de tecido conjuntivo, além da cartilagem, é uma exceção no quesito vascularização própria? Ou seja, é também um tecido conjuntivo e não tem vascularização própria. O TCPD denso modelado, que é o que forma tendões e ligamentos, tá? Então, esses dois aí acabam tendo isso em comum. Beleza? Tranquilo? Então é bom saber. Vamos lá, explicação. O tecido cartilaginoso é desprovido de vasos sanguíneos, em outras palavras, é avascular, apresentando baixo metabolismo que prejudica a regeneração tecidual. E o tipo de tecido lá que vai nutrir, você pode colocar pericôndrio ou TCPD. Quer esculachar, quer botar TCPD denso, não modelado. Fica à vontade. Aí você faz o que você achar melhor. Ok? Tranquilo? Vamos pra 10. Já que é pra arrasar na histologia animal, vamos fechar com chave de ouro. O remodelamento do tecido ósseo é resultado da ação coordenada entre diferentes células desse tipo específico de tecido conjuntivo. A membrana celular de algumas dessas células possui receptores para hormônios que regulam a entrada e saída de cálcio nos ossos. Considere o caso de uma pessoa que sofreu uma fratura óssea como na imagem a seguir. Então teve a fratura, primeiro faz um hematoma, depois forma-se um calo fibrocartilaginoso, que depois aos pouquinhos vai formando um calo ósseo até ossificar tudo e a fratura está completamente remodelada. Explique o papel do calo fibrocartilaginoso no processo de remodelamento ósseo. Em seguida, indique o hormônio e a glândula responsável pela proliferação e diferenciação das células que promovem a degradação do calo ósseo durante o remodelamento. Indique o hormônio e a glândula que produz esse hormônio. Não esquece que são as duas coisas, tá? Esse tipo de coisa que eu tô falando pra você, rabiscar a porra do teu enunciado pra tu não fazer merda na prova, tá? Vamos lá. Gente, aqui eu tenho um osso, claramente dá pra ver pelo desenho, um osso longo, né? Provavelmente quebrou-se ali um osso do braço, da perna, alguma coisa.
Qual é o tipo de ossificação dos ossos longos? Gravei pílula de biologia recentemente sobre isso. É a chamada ossificação endocondral. Então, onde hoje eu tenho meus ossos curtos e longos, quando nós éramos um embrião, nós tínhamos um molde de cartilagem hialina ali, que gradativamente foi sendo substituída por tecido ósseo. Como acontece esse processo de ossificação endocondral? Muito parecido com como acontece esse processo de regeneração, remodelação, a partir de uma fratura óssea. Não é uma coincidência que se forme antes do tecido ósseo um calo fibrocartilaginoso. Isso é como se fosse uma rememória do processo primário de formação endocondral desse tipo de osso, a partir de um molde de cartilagem. O papel desse calo fibrocartilaginoso é criar um molde de cartilagem onde a partir dele ocorrerá a reossificação. Então é isso que eu quero que você lembre, que esse reparo ósseo, ele rememora, ele revisita o que é a ossificação endocondral primária, que acontece nos ossos curtos e longos. Então o que eu tenho ali? Onde eu tenho a fratura, né? Antes disso, deixa eu voltar aqui numa coisa. Na questão anterior, a gente falou do tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo avascular. O tecido ósseo, como eu imagino que você lembre, também é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido ósseo é vascularizado, inclusive bastante vascularizado. As pessoas têm muito uma imagem de que o osso, por ser muito rígido, tem aquela imagem do livro didático de branco, de bastante giz, que ele é morto. O osso não só é vivo, como muito metabolicamente ativo. Apesar da MEC, da matriz extracelular do tecido conjuntivo ósseo ser rígida, porque ela tem uma parte orgânica, que é colágeno, que dá resistência, e uma parte inorgânica, que são os cristais de hidroxiapatita, os sais de fosfato de cálcio, que dão rigidez. Então, apesar dela ser rígida, ela é muito inervada e vascularizada. O que é o sistema de Haveres, o sistema haveriano? É um conjunto de canais por onde passam nervos e vasos sanguíneos. Longitudinais, transversais, que tem canais de Haveres, canais de Volkmann. Então, o sistema haveriano é esse sistema de canais por onde passa uma porrada de vasos sanguíneos. Os osteoblastos, eles vão sempre crescendo ao redor, concentricamente, aos canais do sistema haveriano. Então, é um tecido vascularizado, metabolicamente muito ativo, super de boa com regeneração, não tem problema nenhum. Inclusive, é um tecido que está o tempo todo se remodelando, tá? Então, quando a gente tem uma fratura óssea, momentaneamente, naquele local em que houve a quebra, a gente interrompe o fluxo sanguíneo, porque rompem-se vasos sanguíneos que passavam ali. Tanto é que, se você olhar na imagem da própria questão, primeiro faz um hematoma, um coágulo sanguíneo se forma ali. Por quê? Porque os vasos sanguíneos se romperam. Sangra. Meu Deus, o osso quando quebra sangra. Sangra. Porque ele é muito vascularizado. Então, esse hematoma, essa ruptura não só do osso, mas dos vasos sanguíneos, momentaneamente, aqui nessa região, faz o teor de oxigênio despencar, porque o fluxo sanguíneo é interrompido. Isso é um fator importante para explicar o calo fibrocartilaginoso se formar. Aqui no periósteo, que é o TCPD, que reveste externamente o tecido ósseo, a gente tem células osteoprogenitoras, que são as células que formam tanto condroblastos na cartilagem quanto osteoblastos no tecido ósseo. Essas células osteoprogenitoras do periósteo, elas começam a entrar no hematoma. Quando as células osteoprogenitoras entram ali na região do hematoma e encontram um ambiente hipóxico com baixa oxigenação, essas células osteoprogenitoras primeiro se diferenciam em condroblastos. Toda vez que uma célula osteoprogenitora se encontra em um ambiente de baixa oxigenação, ela é induzida a diferenciar em condroblasto, célula cartilaginosa. É o que acontece. Toda vez que uma célula osteoprogenitora se encontra em um ambiente muito oxigenado, ela é induzida a diferenciar em osteoblasto. Então, primeiro, ela vai formar aquele calo fibrocartilaginoso. É uma cartilagem hialina que vai ficar ali estabilizando momentaneamente aqueles fragmentos ósseos. Depois de passar por essa etapa do calo cartilaginoso, o pericôndrio, que é o TCPD que vai estar ao redor da cartilagem formada ali, também tem células osteoprogenitoras. Aos pouquinhos, os vasos sanguíneos do pericôndrio começam a invadir, os vasos sanguíneos do pericôndrio começam a invadir essa cartilagem. Quando os vasos sanguíneos do pericôndrio começam a invadir essa cartilagem, eles começam a trazer mais células osteoprogenitoras para cá, além de aumentar a oxigenação. Então, nesse segundo momento, quando as células osteoprogenitoras do pericôndrio, junto com os vasos sanguíneos dele que estão entrando na cartilagem, encontram um ambiente mais oxigenado, as células cartilaginosas vão morrendo apoptoticamente e no lugar delas, as células osteoprogenitoras, agora que tem bastante oxigênio por ali, são induzidas a diferenciar em osteoblastos. Então aqui eu começo a formação, eu começo a formação de um calo ósseo. Eu começo a ter diferenciação de osteoblastos aqui. E o que os osteoblastos fazem? Sintetizam matriz orgânica óssea, colágeno de tecido ósseo. Então, ó, estão sintetizando. Quando os osteoblastos vão depositando, sintetizando essa matriz orgânica, aos pouquinhos, sobre essa matriz orgânica, vão se depositando fosfatos de cálcio. A parte mineral, a parte inorgânica da MEC óssea. Mineralizando, enrijecendo essa matriz. A partir do momento que a mineralização começa a acontecer, os osteoblastos se transformam em osteócitos, que são as células ósseas já maduras e, entre aspas, aprisionadas nessa matriz que já está calcificada, mineralizada e enrijecida. E quando isso acontece, a gente entende que a fratura está consolidada, reparada e que tá tudo bonitinho. Toda essa parte que eu fui descrevendo para vocês teve foco na parte da produção do tecido ósseo a partir desse molde de cartilagem, por isso que é uma mimetização da ossificação endocondral, o reparo da fratura. E a gente focou muito na participação, né, no papel dos osteoblastos. Só que para além dos osteoblastos, a gente tem uma outra célula óssea muito atuante no reparo da fratura. Enquanto os osteoblastos estão sintetizando matriz nova, essa outra célula óssea, ela fica aqui brincando de Pac-Man e remodelando e degradando esses resíduos de calo. Tá vendo? Para conseguir ir
novamente remodelando toda aquela estrutura que estava desconjuntada, mal formada, toda calosa, pro osso ficar bonitinho de novo, com o formato original de novo. Quem são essas outras células que vão estar trabalhando ali? Pac-Man, fagocitando, digerindo, remodelando aquela matriz óssea. Os osteoclastos. Então, todo o processo de reparo de uma fratura óssea é um processo de trabalho muito intenso entre esses dois tipos celulares ósseos. Eles atuam no que a gente chama de remodelação, ou remodelamento ósseo. Enquanto os osteoblastos estão sintetizando matriz óssea nova, os osteoclastos estão digerindo matriz velha, danificada, excessiva, disforme. E aí, juntos, eles vão reparando aquela fratura e botando aquele osso novinho, com formato original, tudo bonitinho. A questão, além de ter perguntado a célula que vai estar atuando ali na remodelação do calo ósseo, blá, 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 ela quer saber a glândula, o hormônio, ela quer saber coisas sobre essa célula, né? Quando a gente fala de principais hormônios que atuam na remodelação óssea, a gente está falando de calcitonina, que é produzida pela tireoide, e paratormônio, PTH, que é produzido pelas glândulas paratireoides, que são 3 ou 4 glândulas miudinhas que ficam atrás da tireoide. Toda vez que a gente tem um excedente de cálcio no sangue, uma hipercalcemia, a tireoide é estimulada a liberar calcitonina. Uma das funções da calcitonina é aumentar a atividade do osteoblasto, enquanto ela diminui a atividade do osteoclasto. Para quê? Para potencializar a mineralização óssea, a retirada do excesso de cálcio do sangue pro osso, até estabilizar a calcemia, a concentração de cálcio no sangue. Em contrapartida, toda vez que a gente tem carência de cálcio no sangue, hipocalcemia, as paratireoides são acionadas liberando o paratormônio. O paratormônio ele atua em várias frentes. Dentre elas, ele atua aumentando a atividade do osteoclasto, enquanto diminui a atividade do osteoblasto. Se o osteoclasto ficar mais ativo por ação do paratormônio, o processo de desmineralização óssea aumenta, fica mais intenso. E à medida que ele vai digerindo matriz óssea, ele vai mobilizando o cálcio e fósforo do osso para o sangue, até restabelecer a homeostase calcêmica, da concentração de cálcio no sangue. Ah, Carol, mas não tem os detalhes, umas pegadinhas, que na verdade a calcitonina, o paratormônio, os receptores ficam no osteoclasto e aí indiretamente libera a substância que inibe o... Gente, não precisa entrar nessas vias moleculares mais complexas para vestibular. No final das contas, o que você precisa saber, não se embananar, não fazer merda, é, graças à ação da calcitonina, osteoblastos up, osteoclastos down. Com o aumento da atividade do osteoblasto, aumenta a síntese de matriz, aumenta a mineralização óssea, mais cálcio vai do sangue pro osso. Por ação do paratormônio, osteoclasto up, osteoblasto down. Pelo aumento da atividade do osteoclasto, aumenta a digestão de matriz óssea, aumenta a reabsorção, o retorno de cálcio do osso pro sangue. Muita gente, inclusive, fala isso. Cara, eu não consigo entender por que o papel do osteoclasto aparece em prova falando que promove a reabsorção de cálcio. É muito simples. O cálcio que hoje está no osso veio da onde? Do sangue. Eu comi alimentos ricos em cálcio, esse cálcio foi absorvido no meu intestino, chegou na minha corrente sanguínea. Esse cálcio foi deslocado do sangue pro meu osso. Então o osso absorveu o cálcio do sangue para se formar. Quando o osteoclasto digere a matriz óssea e libera cálcio do osso pro sangue, eu tô voltando com cálcio pro sangue, eu tô retornando com cálcio pro sangue, eu estou reabsorvendo cálcio pro sangue. Porque veio do sangue. Com a ação do osteoclasto, volta pro sangue. Por isso que chama de reabsorção óssea. Entendeu? Além desse papel aqui que eu acabei de explicar, do osteoblasto e do osteoclasto, o paratormônio, ele atua em várias outras frentes. O paratormônio, com o intuito de elevar a nossa calcemia, ele, por exemplo, vai aumentar a ativação de vitamina D nos nossos rins. Os rins, eles participam de uma etapa importante de ativação da vitamina D. E o paratormônio, ele estimula essa etapa de ativação da vitamina D renal. Então, mais vitamina D ativada nos rins, e com mais vitamina D ativa, a gente aumenta a absorção intestinal de cálcio. Mais cálcio do alimento é absorvido do meu intestino pro sangue. Isso também é papel do paratormônio. Outro papel do paratormônio é aumentar a reabsorção renal de cálcio. Menos cálcio é excretado na minha urina e mais cálcio é devolvido pro meu sangue. Então, aumenta a atividade dos osteoclastos, diminui a dos osteoblastos, aumenta a reabsorção renal de cálcio, ativa mais vitamina D dessa forma, aumentando a absorção intestinal de cálcio e, no final das contas, eleva a minha calcemia até que ela fique homeostática de novo. Ok? Isso cai bastante. É importante saber, tá? Bem importante saber disso. Vamos lá então para nossa resposta. O papel lá do calo fibrocartilaginoso serve como molde para a ossificação endocondral ou, em outras palavras, para a diferenciação de células osteoprogenitoras que darão início à formação do calo ósseo. Então, em outras palavras, é a partir daquele molde do calo cartilaginoso que irá acontecer o processo de ossificação durante o reparo da fratura. Em outras palavras, é isso que você tem que falar aqui, tá? Hormônio, paratormônio e a glândula que produz o paratormônio para a tireoide. Pode botar também no plural, né? Tranquilo. Crianças, missão cumprida? Check. Muito aprendizado. Hoje a gente pegou pesado em histologia animal, pesado, tecido epitelial, conjuntivo, derme, pericôndio, cartilagem. Uou! Mas é isso. Vai rindo, igual molejo. E assim a gente vai passar por essa porra toda. Confia. Confia. Tá com medo? Confia. Tijolinho por tijolinho, a gente tá fazendo nossas pirâmides do Egito. Firme. Sem tempo.